Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. E nesses encontros especiais, porque se referem a uma época do ano que é a mais importante para nós cristãos, em que decidimos fazer esses encontros homenageando o nosso mestre querido, modelo e guia da humanidade, Jesus. É uma alegria estar com vocês para que a gente possa refletir juntos, trazer a figura querida do nosso irmão mais velho, mais próximo de nós, procurando fazer uma ponte entre os seus ensinos e a nossa vida prática. Que a gente se deixe envolver por esse clima desses tempos de final de ano, em que a gente sente mais próxima a presença dele, talvez porque já estejamos condicionados a mexer mais com esse tema no final de ano, infelizmente, porque a gente deveria ter a disciplina de manter a conexão próxima a cada dia de nossa vida. Mas a gente evoca, quando pensa no nascimento de Jesus, a gente evoca a presença dele, a gente tem sentimentos mais adequados para causar essa proximidade, para que a gente se afine mais com ele. Então a gente respeita ainda essa nossa cultura de dedicar um tempo para Jesus, como a gente dedica um tempo para cada coisa. Mas nós estamos sim em direção do tempo em que nós estaremos conectados com Ele naturalmente, sem precisarmos fazer uma busca específica, sem esperarmos uma época do ano. O tema que nós vamos conversar hoje, ainda no livro Jesus e Atualidade, é Jesus e Humanidade, é o capítulo 3 do livro Jesus e Atualidade. E nesse capítulo, Joana de Ângeles convida a gente a refletir sobre nossa grande família humana e como Jesus lidou com a família humana, como Jesus se posicionou frente à humanidade. E depois de mais de 2000 anos, como é que nós temos nos relacionado nessa grande fraternidade, nessa grande irmandade? Será que hoje já conseguimos nos olhar como irmãos, como iguais perante Deus, tendo vindo da mesma origem e estando caminhando para o mesmo destino? Será que já conseguimos olhar para o irmão que é do outro partido, da outra religião, do outro lado do planeta, da outra cor, da outra etnia? Será que já conseguimos olhar uns para os outros e sentindo que somos irmãos, independente de onde moramos, do que gostamos, do que acreditamos, do que professamos? É triste a gente perceber que ainda estamos distante disso. Mas então vamos conversar um pouquinho a respeito da humanidade, trazendo a figura de Jesus perto de nós. Se nós fôssemos analisar hoje, vamos fazer uma análise hoje do ser humano, né? O ser humano que está na Terra neste momento histórico. E se eu perguntasse, esse ser humano, você acha que ele é forte ou você descreveria o ser humano mais como frágil, mais trazendo fraquezas? O nosso homem, o nosso ser humano, a nossa pessoa da Terra de hoje, é uma pessoa fortalecida ou enfraquecida? E talvez para responder a isso, nós precisássemos pensar um pouquinho sobre o que é ser forte e o que é ser frágil. Pensando que Jesus já veio nos ensinar, né, as grandezas da alma, as virtudes, as leis divinas há mais de 2000 anos, talvez hoje já estivesse numa época em que nós devêssemos constatar que o ser humano hoje é forte,
que o ser humano hoje é íntegro. Mas talvez ainda hoje, se tivéssemos que responder rapidamente, talvez percebêssemos que o ser humano ainda é frágil, ainda traz fraquezas, né? E em que sentido essa força, essa fraqueza, essa fragilidade nós estamos falando? Para nós, a força, ela é a força interna, é a força do caráter, da moralidade, da estrutura psicológica, da firmeza espiritual, dos valores. Isso é que nós entendemos como força. Nesse sentido, o ser humano, na grande maioria, as pessoas da Terra, elas são fortes? Estamos já em condição de dizer, somos estruturados, estamos com o pilar dos valores morais bem firme, sabemos a importância dos valores intrínsecos, internos, dos valores do céu ou não? Se dissermos, o ser humano é forte, sim, provavelmente estaremos nos referindo à força de fora, que é a força física, a força bélica, a força da violência, a força do comando, a força do poder, a força da dominação. Ainda. O homem ainda é forte quando a gente fala desses valores. Ele é forte porque ele briga, porque ele é violento, porque ele intimida, porque ele domina, porque ele oprime, porque ele é poderoso, porque ele é ganancioso. Isso a gente tem visto muito. Infelizmente, nossa humanidade dá mais mostras de força do lado de fora, ou seja, de forças materiais, porque é mais poderoso, é mais rico, é mais musculoso, é mais bélico, é mais opressor, é mais dominador. Isso a gente vê de monte ainda, esse tipo de força. Mas a força do que vem de dentro, que é aquela que eu acabei de dizer, que é a força da integridade, da moralidade, do bem, da sinceridade, da transparência, a força de quem supera as próprias dificuldades em benefício do ser coletivo, essa força moral, essa força psicológica, essa força espiritual, ainda não é de um predomínio coletivo. A gente observa uma pessoa, a outra, né, como a gente diz, gatos pingados, mas a gente ainda não vê essa força moral de um jeito coletivo, ainda não vemos grandes grupos se manifestando. Ainda vemos grandes grupos se manifestando de forma violenta, bélica, opressora e por aí vai. E a gente pode pensar do lado da fraqueza e da fragilidade de novo. Se a gente perguntar para a grande massa o que é uma pessoa fraca, talvez as pessoas vão dizer: a pessoa fraca é aquela que não consegue se defender, é aquela que é uma pobre coitada que não tem onde viver, pessoa fraca é a que não tem coragem de brigar na hora que precisa. Talvez a gente diga isso, de fraqueza é quem não tem poder, dinheiro, força, né, a parte bélica. Mas para nós, seguidores do Cristo, ele já lá mostrou pra gente o que é ser frágil e fraco. Fraco foi Pôncio Pilatos, que sabendo o que deveria ter feito, não teve coragem de fazer. Era poderoso na terra, porque era representante dos romanos, era governante da região, tinha o poder nas mãos, mas foi fraco porque internamente tinha uma crença e não conseguiu fazer ela executar no mundo de fora. Um valor dele é injustiça o que nós estamos fazendo com esse homem, Jesus. Mas ele foi fraco porque esse valor que ele trazia dentro, ele não teve coragem de bancar no mundo de fora. Era poderoso para o mundo, mas era fraco de alma. Não teve uma psique suficiente, um ego estruturante para poder falar, eu vou fazer e custe o que custar. Não conseguiu. Então,
Pra gente, fraqueza, segundo o que Jesus nos ensinou, é não termos coragem de sermos verdadeiros, virtuosos, honestos. Fraco é aquele que deixa suas paixões dominarem. Fui fraca. Eu sabia que eu não deveria ter falado mal da vizinha e falei. Fui fraca. Isso é fraqueza. Eu fui fraca porque eu sabia que eu estava sendo egoísta naquela situação e eu fiz mesmo assim. Fraco é o que Paulo nos disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu quero fazer esse eu faço. Esse é o fraco. É aquele que não é capaz de ser fiel a si, aos seus princípios, aos seus valores morais, aos ensinos de Jesus quando é cristão. Então, o que é ser forte e o que é ser fraco no mundo? Nossa humanidade hoje, ela traz força ou fragilidade de caráter? Até quando nós vamos buscar a força do mundo de fora? Buscar dominar, buscar impressionar, buscar ser mais rico, mais forte, mais poderoso. Até quando? No livro Paulo e Estevão, logo no comecinho, na introdução, quando nós estamos reconhecendo o ambiente, uma das primeiras situações que nos é apresentada é essa situação de uma injustiça, porque os pais, né, de Abigail e do futuro Estevão, os pais deles é inconformado com essa opressão, com essa força do poder romano, que é intransigente e injusto. Então eles têm a lei, eles criam na hora a lei. Então, se você reclamou, na hora eles já te punem. Não tem um código que eles vão consultar para ver o que você tem de direito ou quais são os seus deveres. E o pai, aquele senhor, já era senhorzinho de idade, fica muito bravo com essa injustiça e vai reclamar. E aí, ele recebe uma punição em cima da punição. Ele tinha sido punido de perder alguns bens, ele vai reclamar que isso é injusto, tiram o resto dos bens. Ele fica irritado, deixa a raiva, a paixão e até esse orgulho ferido tomar conta e ele põe fogo na propriedade do romano. Ele estava fraco para o mundo, porque ele não tinha poder, ele não tinha dinheiro, ele não era romano, ele era perseguido e ele quis enfrentar com as mesmas armas o romano, que era o dono das armas, o dono do poder, o dono da opressão, o dono da tirania. E ele perdeu, é óbvio que ele perdeu. E aí a punição foi ainda maior. Então ali nos mostra bem. E o futuro Estevão, seu filho, naquele momento, ele é quem trazia a referência de Jesus, ainda sem conhecer Jesus, mas era um espírito que já estava alinhado com as leis divinas. E o que ele fala para o pai dele? Pai, por que você está brigando pelas coisas daqui? As coisas daqui, elas são testes para a gente, só. Do mesmo jeito que Deus nos manda alegrias para ver como a gente se comporta, para a gente ver se a gente sabe lidar com as alegrias, Deus também manda para a gente aflições, para a gente saber superar as aflições. Por que você quer fazer justiça? O que é justiça, pai? Tudo o que nos acontece na terra é pelo olhar de Deus, é com a autorização de Deus. E Deus nos oferece experiências boas, ruins, difíceis, gostosas, confortáveis, desconfortáveis, para nos ver crescer. Por que o Senhor não entende isso? Olha que sabedoria! Ele sabia olhar para as coisas da terra simplesmente como laboratórios, como sala de aulas, enquanto que o pai ainda se identificava com as coisas. Isso é meu, o romano não pode levar. Não que a gente pode sim lutar pelo que é nosso, mas sem perder esse ponto de vista, né? Esse ponto de vista de que valor tem as coisas daqui e que valor tem as coisas de lá. Não juntei tesouros na terra,
Não gasta seu tempo e energia brigando com coisas daqui. Usa cada minuto do seu dia para adquirir tesouros de lá, que são os de dentro. Então, para a gente falar hoje sobre humanidade, eu gostaria de começar com essa provocação. Que a gente trouxesse mais à consciência o que é ser forte para o mundo. O que é ser forte para Jesus. Como lidar com a força da Terra, da humanidade de hoje. O que é ser forte? Eu dou conta de ser forte nesse mundo? Eu dou conta de ser forte internamente para o mundo que quer que eu seja forte só no mundo de fora? Como é que a gente se posiciona? Então Joana vai nos conduzir aí por um caminho bem gostoso. Ela começa dizendo a respeito disso, de que no seu tempo, no tempo de Jesus, e ainda agora, então Joana já nos diz, olha, não mudou muito, viu? De quando Jesus esteve na Terra para esse momento que vivemos hoje, não mudou muito. Então, no seu tempo e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência, presunção, dominador exterior, estorcergando-os, sofrendo, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e na sua perecibilidade. Então, quanto mais forte eu fico fora, mais frágil eu fico dentro. Por quê? Porque para eu crescer forte lá fora, eu não olho para o mundo de dentro. Eu não olho para os meus conflitos. Eu não olho para aquilo que eu não sou capaz de superar. Eu reprimo tudo isso. Se a gente imaginar, vamos imaginar uma pessoa que é uma pessoa poderosa em termos de dinheiro, em termos de, sei lá, de poder mesmo, de comandar uma multidão de gente. Se ela começar a olhar para dentro e perceber, nossa, sou egoísta, nossa, sou orgulhosa, nossa, sou invejosa, nossa, sou... Ela vai se enfraquecer, ela vai se sentir desse tamanhinho. Então, para ela achar que ela é maior que os outros, melhor que os outros, mais poderosa, mais importante, ela tem que se distanciar das suas sombras. Se eu quero acreditar que eu sou melhor do que os outros, eu não posso olhar para dentro de mim, para os meus conflitos, para os meus complexos, para os meus vícios. Senão eu vou constatar que eu sou só mais um, que eu sou igual a todo mundo. E aí eu desmonto na minha força, na minha presunção, na minha prepotência. Então, quanto mais eu quero me mostrar forte para o mundo, mais eu intensifico a minha fragilidade interna. Porque eu vou precisar negar as minhas fragilidades para continuar acreditando que de verdade eu sou forte. Por isso que quando a gente vai para um processo terapêutico, quando a gente vai para o caminho da reforma íntima, quando a gente busca um autoconhecimento, a gente se humaniza. Como assim se humaniza? E a gente não era humanizado, não? Às vezes a gente se acha endeusado. Às vezes a gente se acha um ser fora da criação, porque eu acho que eu só sou, tudo eu acerto, tudo eu sei, tudo eu faço direito. Ué, então eu devo ser alguém muito diferente do ser humano que está no mundo de provas e expiações. Ah, mas quem que acredita nisso? Pois é, e muitos de nós acreditamos que tudo que a gente faz está certo, que a gente já sabe tudo, que nós fazemos o máximo. E a gente vai se justificando. Quando a gente percebe que alguma coisa deu errado, ah, mas é porque o outro que não entendeu. Ah, mas é porque o outro que não me permitiu fazer o certo. Ah, mas o que você queria também, né? Aí, e a gente fica se justificando. Mas a gente continua acreditando que a gente é o melhor. E se a gente começar a olhar para as sombras e descobrir as nossas sombras, a gente vai abaixando a crista, né? Vai diminuindo esse orgulho. Nossa! Aí a gente lembra de Sócrates. Só sei que nada sei. Outro dia um amigo meu, médico, disse assim: quando eu estava na faculdade de medicina, quando eu terminei a faculdade de medicina, eu achava que eu sabia tudo. Conforme eu fui envelhecendo e fui aprendendo mais coisas, eu percebi que quanto mais velho, mais amadurecido e mais experiente,
mais eu fui me dando conta do quanto eu nada sabia. É isso. Ou seja, do quanto eu ainda tinha para aprender. Então, a pessoa que é presunçosa, que acha que sabe tudo, ela precisa esconder as suas sombras. Porque senão ela vai se dar conta de que ela não é tudo aquilo que ela está imaginando. Ou melhor dizendo, ela não é só aquilo. Porque ela até pode ser muito boa, muito competente, muito inteligente, muito visionária, muito antenada. Mas ela não é só isso. Ela é também um monte de outras coisas, de outros conflitos que ela carrega. A gente não é só luz. A gente ainda está num período de evolução que a gente é luz e sombra. Mas se eu me identifico só com a luz, eu só sou bom, eu só sou melhor, eu só sou perfeito. Cadê a minha sombra? Está escondida por aí. Então é isso que Joana fala. Que engraçado, o homem continua prepotente e ao mesmo tempo a sua fragilidade continua aí, seus conflitos continuam aí. Ou seja, o que a gente cresceu? Porque para a gente crescer, a gente tem que ter superado conflito. Se o conflito continua aí, eu cresci em que sentido? Né? Mais adiante, ela vem falar sobre Jesus. Então, como seria Jesus, né? Como é que Jesus se comportaria nisso que a gente está trazendo? Jesus não se utilizou de sofismas, nem de silogismos, jamais aplicando comportamento excêntrico, fórmula complexa, que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem. Jesus foi simples. Jesus foi transparente. Jesus foi natural. Jesus foi espontâneo. Jesus era um livro aberto. Nós não somos. Nós não somos simples, nós não somos transparentes, nós não somos naturais, nós não somos espontâneos e nós somos um livro bem fechado que a gente deixa um buraquinho só para as pessoas verem. A gente cria uma máscara linda que a gente apresenta para a sociedade e a gente esconde tudo que tem por trás, por baixo, no profundo dessa máscara. Não queremos que a sociedade enxergue nossos verdadeiros tesouros, porque talvez ela não nos aceite. Jesus não tinha esse problema, porque Jesus já sim era apenas luz. E mesmo sendo luz, mesmo sendo o mais sábio, o mais inteligente, o espírito perfeito, ele não veio mostrando essas aparências exteriores. Porque quando nós evoluirmos, vai fazer muito sentido para a gente que elas não têm o valor que a gente dá. Então, o que Jesus veio mostrar para a gente? A identificação com a matéria ou com o espírito. E nós podemos fazer essa autoavaliação. Dependendo do quanto de valor eu dou para as coisas da terra, eu tenho uma identidade terrena. Ou seja, eu me descrevo, me sinto, me defino com base nas coisas daqui. Então, se alguém me perguntar quem é você, eu vou dizer tudo que é daqui. Eu sou a Cristiane, eu tenho essa altura, eu tenho esse peso, a minha conta bancária é XYZ, eu moro na rua tal, eu tenho uma certidão de casamento, eu tenho 3 filhos. Eu vou descrever tudo que é desse mundo. Significa que quando eu falo sobre identidade, eu me identifico com as coisas daqui. Certamente, se perguntássemos para Jesus quem é você, ele não falaria: eu sou filho de fulano, eu moro em tal lugar, eu tenho tanto de roupa, meu armário está em tal casa. O que Jesus disse? Ele disse para a gente quem ele era. Às vezes diretamente, às vezes utilizando a voz de outras pessoas, né? Que vocês acham que eu sou? E aí Pedro, se eu não me engano, responde: o filho do homem, né? Então, filho do homem, o mestre, eu e o Pai somos um, o meu reino não é deste mundo. São expressões que Jesus utilizou para se definir.
Ele não estava identificado com nada daqui. Ah, eu me chamo fulano de tal, eu venho de tal cidade, eu tenho tantos anos, eu tenho tanta posse. O que ele falava? Eu não tenho nem onde dormir, onde apoiar a cabeça. Ele não conseguiu trazer para a gente uma identidade utilizando nada da terra, porque não fazia sentido para ele. Ele se definir a partir do que era daqui, porque ele não era daqui. Como é que ele vai falar de si mesmo a partir de coisas que ele não vai, que não é do mundo dele? Imagina isso. Agora, e nós? A gente se descreve puramente com as coisas daqui. Tamanho, idade, conta bancária, títulos, profissão, sobrenome, cidade onde mora, enfim, cultura que gosta. Todas as nossas descrições a respeito da nossa identidade, elas são daqui. A gente nem saberia se explicar. Quem você é, Cris? Sem falar da Cris. Eu não sei o que eu vou falar de mim. Eu sou um espírito imperfeito que se atrai por religiosidade, por espiritualidade. É difícil. A gente tem na ponta da língua a lista de coisas para se explicar a respeito das coisas daqui. Ah, tudo bem, a gente ainda é muito imperfeito, mas nós precisamos começar a tomar consciência. Então, quando a gente se identifica com as coisas daqui, a gente joga o jogo daqui. A gente quer impressionar com as coisas daqui, então a gente infla alguns dados, né? Desinfla outros. Não tenho coragem de falar a minha idade, aumenta um pouquinho a minha conta bancária, né? Eu vou manipulando as coisas daqui. Outro dia, conversando com um amigo também a respeito de entrevistas profissionais, e a gente, brincando a respeito, a gente chegou numa conclusão, não sei se nossa conclusão é compartilhada, se vocês compartilham dessa opinião, mas parece que se a gente chega para fazer uma entrevista profissional e a gente sabe como se definir, como se vender, como se apresentar, a gente passa na entrevista. E pode ser que depois a gente não dure no emprego, porque lá o verdadeiro eu vai começar a aparecer. E a gente costuma dizer, nossa, na entrevista é uma coisa, na vida, na hora que começa a trabalhar não tem nada a ver com a entrevista. E qual a opção? A opção seria, vamos chegar na entrevista e sermos verdadeiros. E falarmos do que a gente não gosta, do que a gente tem dificuldade e do que a gente ainda está aprendendo. Vamos falar do verdadeiro eu. Aí a gente não passa na entrevista. Então veja que círculo estranho esse, vicioso. Se eu falo o que querem ouvir, eu sou contratada, mas talvez eu não dure porque eu não sou de verdade aquilo. Se eu falo aquilo que eu sou, talvez eu não passe na entrevista. Essa é a nossa vida, a gente utiliza ainda de manipulação, de sofisma, de histórias contadas, e a gente infla aqui, desinfla ali, conta uma parte, mas não conta a outra. Ainda nesse mundo das entrevistas, é muito comum, e isso já virou até meme, até piada, que é quando alguém perguntar para você, fale uma vulnerabilidade sua, uma fragilidade, uma dificuldade sua. Aí a pessoa fala, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo muito certinho. Ué, mas que raio de dificuldade é essa? Porque até para falar de uma dificuldade, você está tentando se vender. Então a minha dificuldade, eu gosto de tudo muito organizado. Quem que não vai gostar de contratar uma pessoa que a dificuldade dela é ser organizada e gostar de tudo muito certo? Então a gente gosta desse jogo, a gente se ilude. Aí a gente vai para a internet e a gente vende uma imagem que está longe da realidade, né? A gente fica vendo as imagens e fala, gente, só eu que sou enrugada, só eu que sou, né? E por aí vai, nossa, só minha vida que é assim, só eu que não viajo tanto, só eu que não como tão bem, só eu que não curto. E a gente vai se enganando. Mas também, se eu for lá para a internet, colocar o meu dia a dia, o dia que eu ralei a roda do meu carro, o dia que eu briguei com meu filho, o dia que eu saí descabelada porque não deu tempo, que acordei atrasada, quem que vai querer ver o meu perfil de internet? Não, a gente gosta de historinha, né? A gente gosta dessas fantasias que a gente cria. E Joana diz isso. Ele não se utilizou de sofisma, de silogismo, não.
de fórmulas excêntricas, de historinhas. Não. Jesus não foi astuto. Jesus foi simples. Jesus se comunicou. Jesus exemplificou. Então, ele vem mostrar pra gente que quando a gente é natural, a gente mostra de verdade quem a gente é. Aí é que a gente vai ver com o que a gente está identificado. Joana traz alguns exemplos dos seus ensinamentos nesse capítulo de Jesus e humanidade. Ela trouxe, por exemplo, a questão do grão de mostarda. Então, olha que sabedoria de Jesus quando ele fala que a nossa fé, ele associa, ele simboliza a fé com um grão de mostarda, que é um grão pequenininho. E ele diz assim: quando a sua fé for desse tamanho, você vai fazer grandes obras. Então tem muitas mensagens. Primeiro, a fé de vocês praticamente é zero. Porque no dia que ela for desse tamanhinho, a gente vai fazer prodígios, que nem ele fez, que a gente não sabia explicar como ele fez, significa que a gente estava tão distante da fé. E também mostra pra gente que com pequenas coisas a gente consegue fazer grandes resultados. E às vezes a gente fica esperando, querendo grandes reformas, grandes obras, né? É comum a gente espírita querer saber qual é a minha missão. E daí se o meu benfeitor, o meu anjo da guarda fala assim: Cris, a sua missão é você viver contando menos mentira, tendo um pouquinho a mais de paciência. Eu vou falar: ai, que missão é essa? Eu quero uma missão que nem teve Chico Xavier, Divaldo Franco e por aí vai. E Jesus veio mostrar pra gente: ninguém dá salto desse tamanho. A gente precisa começar do pequenininho, né? Então, a gente saberia dizer qual que é a nossa missão. E a nossa missão é essa que é mais simples, que é menor, que é do meu tamanho. E já tá de bom tamanho se a gente conseguir movimentar pequenos detalhes na nossa vida. Se conseguíssemos dar pequenos passos, tentando um pouquinho de cada vez melhorar um pouquinho o meu cuidado com a minha saúde, um pouquinho a minha língua felina, fere e ataca. Se eu conseguisse melhorar um pouquinho a forma como eu vejo as pessoas, com menos julgamento, se a gente melhorasse um pouquinho os nossos hábitos na hora do nosso lazer, se a gente plantasse sementes de mostarda em todas as áreas da nossa vida, a gente ficaria surpreso depois de alguns meses, de alguns anos, o tanto que nossa vida teria sido revolucionada, reformulada. Mas como a gente tem um complexo de superioridade enorme, como a gente fica esperando grandes coisas e a gente quer saber qual é a nossa missão, a gente não mexe no pequenininho que a gente conseguiria mexer, que seria do nosso tamanho. E a gente então não gera o grande, porque o grande é resultado de um monte de pequenininho, um seguido do outro na disciplina do dia a dia. A gente quer tantas coisas e a gente não sai do lugar, só se compromete. Então Jesus vem mostrar pra gente, né? Ele se utilizou de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Ele recorreu a redes de pescas e peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solos, né? A parábola do semeador, para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. Então, o que ele veio mostrar pra gente? De novo, meu trabalho, porque eu preciso ser. Não. Jesus veio mostrar, olha, pescador, rede, peixe. Quanta experiência você pode desenvolver tentando ser um pescador colaborador, que não fica prejudicando o amigo, humilde para aceitar que tem hora que pesca, tem hora que não pesca e tudo bem, de conseguir ganhar o pão pelo suor da disciplina, do sacrifício. Mas a gente não quer essas pequenas coisas, a gente quer grandes coisas, a gente quer entrar no YouTube como influencer e ganhar 1 milhão em um mês.
A gente não quer esse trabalho que exige de mim o dia a dia, a disciplina, a força de vontade, a construção, o desabrochar, o conquistar. Não. A gente quer o grande, o miraculoso, o mágico, o rápido. Porque a gente está vendo o resultado. Porque eu quero usufruir do benefício. E Jesus está ensinando a gente, sabe aonde que está o verdadeiro valor? Aonde você vai mais se dar bem? No processo que te faz crescer. Não é em ganhar na loteria e de repente ter um monte de dinheiro. É no processo do dia a dia que você desenvolve tolerância, disciplina, esforço, resignação, resiliência, tolerância. Agora, se eu ganhei na loteria e fiquei rico da noite pro dia, que bom, agora eu vou ter que lidar com essa riqueza e é aí que eu cresço. Será que eu vou continuar trabalhando, vou continuar me esforçando, vou cair na vida boa, vou viver só usufruindo, vou me arrepender depois porque perdi a chance de trabalhar com a riqueza? O importante é a sementinha que eu vou fazer se tornar grande árvore. Nunca é o objeto, a coisa em si. É a minha relação com a coisa que me faz crescer ou não. Vamos lá, o que mais que Joana fala? Sobre essa história do humanizar, né? A gente tem falado muito ultimamente. E é engraçado, né? Porque a gente tem falado medicina humanizada, parto humanizado. E aí a gente se pergunta, como assim? E tem como uma medicina não ser humanizada? Poxa vida, a medicina fala do humano, do ser humano. Ela cuida do corpo do ser humano. Pois é. A gente se atrapalhou tanto que até a medicina ficou comercial. Ela enxerga um objeto na sua frente e não um ser humano que está ali. Não dá tempo da pessoa falar, não olha às vezes numa consulta nos olhos, não enxerga um ser humano, não troca. Tá olhando um pedaço de carne ali que precisa ser arrumado, consertado, medicado, curado, seja lá o que for. E aí a gente percebeu que a gente se distanciou tanto do ser humano, que a gente precisa humanizar o parto, humanizar a medicina, humanizar a profissão, né? Então Joana de Ângeles diz, todo o seu ministério de Jesus é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e da razão para a angelitude. Igualmente é o homem, né? A pessoa que mais se identifica com Deus. Então Jesus humanizou qualquer experiência que ele tenha tido aqui. Foi uma experiência humanizada porque ele levou o ser humano em consideração e não o ato e não o comportamento. Então a mulher pega em adultério, ele não olhou para o adultério, ele olhou para o ser humano mulher. Né? O cobrador de impostos que estava juntando dinheiro, que estava ficando rico, ele não olhou para a riqueza, ele olhou para aquele homem que estava interessado em escutar os seus ensinos, que estava interessado em aprender mais sobre as leis divinas. Quando ele viu Judas, que o traiu por moedas de ouro ou para querer que Jesus se mostrasse, seja lá o que levou Judas a agir assim, ele não olhou o ato de Judas. E Amélia Rodrigues conta que ele foi resgatar o espírito de Judas que se suicidou, porque ele estava olhando aquele espírito que naquele momento de fraqueza não entendeu o que era Jesus. E quando Pedro o nega, ele não olha a negação de Pedro, ele olha aquele homem que um dia iria amá-lo e iria validar a sua crença nos seus ensinamentos e que seria o esteio da igreja do Cristo que nasceria. E por aí vai. Quando Jesus olhava os fariseus e denunciava a sua hipocrisia, ele não condenava o ato, ele queria que o espírito que estava ali acordasse para a vida. Então Jesus era humanista, humanitário. Ele se relacionava com a humanidade, levando em consideração os espíritos que estavam em aperfeiçoamento e não os erros que estavam sendo cometidos. Joana também diz que
referindo-se ao reino, né? Jesus referindo-se ao reino, não o adorna de quimeras, nem o torna pavoroso. Antes, desperta nos corações o anelo de consegui-lo na realidade da transcendência de que se reveste. Ele nega o mundo sem o maldizer, abençoando-o nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas sob o faiscar das estrelas luminíferas do infinito. Então, o que Jesus ensina para a gente com relação ao mundo, terra, terreno, planeta, matéria? Ele nega no sentido de não me representa, porque eu sou espírito. Essa terra que está aqui, eu não estou identificada com ela. Eu sou um ser que supera a terra. Mas ele não maldisse a terra. Ele não disse que as coisas daqui não eram divinas. Pelo contrário, ele aproveitava das paisagens, ele aproveitou o deserto para se fortalecer antes de iniciar a sua obra. Especificamente, os anos em que ele passeou pelas comunidades ajudando. Primeiro ele fica no deserto. Vez ou outra, periodicamente, com frequência, ele se recolhe no alto de um monte para orar, observa os céus. Ele usa a natureza para dar exemplo para o homem. Olha os lírios do campo, as aves do céu, né? Então, ele abençoa os recursos materiais, ele se utiliza dos recursos materiais para transcender. E eu destaco essa palavra que Joana traz. O que seria transcender? Quem de nós está procurando, preocupado com a intenção dessa transcendência? O transcender é superar a matéria. Não é fugir da matéria, negar a matéria, maldizer a matéria. Mas é não prescindir dela para estar feliz. É não passar por cima de si próprio, dos seus valores, por causa da matéria, que é o que a gente mais vê na Terra. Para as coisas da Terra, a gente mente, a gente engana, a gente rouba, a gente trai, a gente manipula, a gente se perde, a gente perde pessoas por causa das coisas da Terra. E é isso que Jesus vem nos ensinar. A transcender, a buscar o preenchimento de dentro e não o acúmulo de riquezas de fora. Nessa mesma conversa com esse amigo querido médico, Dr. Alain Arquette, a gente estava conversando sobre o sentido existencial, sobre o vazio existencial e nós terminamos uma temporada agora, a 5ª temporada, falando sobre o sentido de vida, sobre o vazio existencial, sobre o propósito de vida, e nós lembramos de um pensamento que uma vez nós tivemos oportunidade de ouvir. E esse pensador, que eu já não me lembro quem foi, ele diz que o vazio existencial, ele nasceu exatamente no momento em que Adão e Eva foram expulsos, né, do paraíso. Ou seja, um dia estávamos integrados com Deus, estávamos inconscientes, não sabíamos, não tínhamos conhecimento, consciência de si mesmos. Como os animais eles não sabem que eles são um, eles não são capazes de falar de si mesmos. O ser humano é o único ser da criação que é capaz de ser o sujeito e o objeto de uma análise. Eu sou o sujeito que analisa e o objeto que é analisado ao mesmo tempo. Quando eu faço, por exemplo, uma pergunta para mim mesma: Cris, por que você agiu assim? Eu estou me analisando. Os animais não, eles param de frente com o espelho, eles não sabem que aquela imagem que eles estão vendo é ele mesmo. Ele briga com a imagem, o passarinho fica bicando. Então, quando nós acordamos, tomamos consciência e inauguramos o reino dos homens, nesse momento é como se a gente tivesse se desprendido desse útero divino. E aí nós vamos fazer o nosso trajeto
de aperfeiçoamento. Então, esse pensador fala que no momento em que a gente se descola, né, em que a gente toma consciência de si, a gente já sente um vazio, que é a saudade de Deus, que é a saudade de quando a gente estava integrado na natureza, de quando a gente era unidos, né? Quando nós estávamos na comunhão com Deus. Quando nós acordamos e começamos a agir por nós próprios, utilizando o livre-arbítrio, para a gente aprender a ir se aperfeiçoando, e o resultado, o final desse trajeto, o que é? É a perfeição. Nesse momento, a gente volta a estar na comunhão perfeita com Deus. Jesus já estava, Jesus falava, eu e o Pai somos um. Jesus não tinha vazio existencial, porque a sede de Deus, a saudade de Deus já tinha sido preenchida. Então, o vazio existencial nada mais é do que um termômetro para falar para a gente assim, volta para Deus, volta para Deus. Eu não posso voltar para trás, a voltar a ser animal e irracional e ser inconsciente. Então só me resta o caminho de acelerar o meu passo para terminar logo a minha jornada evolutiva, para voltar a ser luz perfeito e voltar a estar na comunhão com Deus. Então o vazio existencial é algo que nos fala, vai Cris, procura Deus, evolua, cresça, se aperfeiçoa, busque a felicidade, busque a perfeição. É esse vazio que vai me levar a evoluir para poder voltar a ter a comunhão com Deus. E Jesus já trazia isso, né? Então, transcender é isso. É a gente se distanciar da matéria em busca desses planos maiores da vida. E Joana também diz, se te deixasse, aqui ela já vai caminhando para um fechamento, e ela diz assim, caso você, né, nessa reflexão, se sinta longe de Deus, longe do Cristo, identificado com a matéria, né, em toda a nossa reflexão, se a gente fala, nossa Senhora, eu não consigo transcender, eu me identifico com a terra, eu não consigo ser humanitário igual Jesus, se eu me deparar com isso, Joana vem carregar a gente no colo, Joana vem nos acolher, Joana vem nos trazer uma sugestão do que fazer. E ela diz assim, se te deixaste fossilizar, eu adorei essa expressão, gente. Eu me senti um fóssil mesmo, né? Nesse sentido assim, nossa, tô morta. Por quê? Porque não estou humanizada, não estou humanitária, não estou transcendendo, não estou conectada com Deus, estou distante de tudo. Não parece mesmo um fóssil, né? Se te deixaste fossilizar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele ter o seu fundador, renasce e busca-o. Ou seja, se você se enganou o tempo todo achando que você estava praticando o Cristo, mas na verdade você estava identificado com a matéria, você estava escondendo sua sombra, você estava não sendo humanitário nem humanista, se você perceber que você está longe, não tem problema. Renasce e busca-o na multidão ou no silêncio, onde você achar que ele está. Busca-o. Busca-o para dentro, busca-o numa leitura, busca chamando, busca numa fala, busca num templo, mas busca, cada um vai encontrar do seu jeito, no seu tempo. Se te decepcionaste com aqueles que se dizem seguidores dele, se a religião te decepcionou, se um religioso te decepcionou, mas não por aqueles que se dizem seguidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, ouvida-os, seguindo Jesus na sua simplicidade. Não vamos deixar as coisas da terra nos roubar dessa busca por Jesus. Na tua condição humana, necessitas dele, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Então fica aqui hoje esse convite para que a gente busque Jesus, não nas palavras dos homens, nem nas identificações com as coisas daqui, mas que a gente deixe nosso vazio, aquele lugar que fala, o que me falta? Eu preciso de algo, precisa da conexão espiritual, precisa de Deus, precisa de Jesus. Esquece um pouquinho das coisas daqui, dedica um tempo para essa conversa com Ele. Vem, Jesus, me mostra o caminho, me estende as mãos, me resgata. Eu quero renascer para o Senhor e com o Senhor.
Vamos aproveitar esses momentos que são emocionantes desse período e tirar proveito disso no bom sentido, da gente abrir nosso coração para que Ele nos mostre como preencher esse vazio que é a saudade de Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima.